Estamos iniciando uma aula de hoje, falarmos sobre gestão empresarial. O que é gestão empresarial para todas as pessoas que estão hoje assistindo essa aula? Gestão empresarial nada mais do que a ciência do empreendedor, a qual o empreendedor, para iniciar uma empresa, ele deve exclusivamente saber o seu plano de negócio. Ele deve simplesmente saber que uma empresa, para ser constituída, ela deve ser analisada adequadamente através de todos os seus registros completos, desde a sua história, a missão que deseja cumprir, para que isso possamos constituir um planejamento assim desenvolvido. Para nós darmos seguimento sobre gestão empresarial, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos primeiramente ter o sucesso a qual o empreendimento busca. O sucesso empreendedor vem através de uma ciência empresarial. Ciências empresariais. O que é uma ciência empresarial? O que são ciências empresariais em relação a isso? Nós precisamos, primeira coisa, sabermos sobre a descrição do negócio. Isso é ciência. Estudar alguma coisa, estudar o empreendimento a qual nós estamos desenvolvendo. Estudar a descrição do negócio. O que é estudar a descrição do negócio? É nós sabermos a história da empresa, é nós sabermos o quadro da constituição societária, é nós sabermos a experiência a qual o sócio está se prontificando a desenvolver esse trabalho. Não adianta nada nós montarmos uma empresa, nós desenvolvermos uma empresa, mas nós não sabermos aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Por quê? Se você pretende montar uma empresa, você pretende desenvolver uma empresa, e essa empresa, rigorosamente, você não tem experiência daquilo que você se propõe a fazer, vai ser um caos. Ou seja, se você quer montar uma panificadora e você não saber o negócio sobre panificadora, o que vai ter? Você vai ter problemas em relação a isso. E outra coisa importantíssima é saber o patrimônio a qual a empresa está sendo constituída. Não adianta nada você montar uma empresa e você ter o capital montado rigorosamente em cima dos valores. Não, você tem que ter um capital de giro, você tem que saber que uma empresa, no momento que você está montando ela, 6 meses vai ser um problema. Não que vai ter falência, não, mas você vai ter problemas para até readequar todas as ações que você está se prontificando a desenvolver. Desenvolvendo todas as ações, o que você tem que destacar? A missão que a empresa se propõe a ter, os valores a qual ela pretende atingir a sua clientela e a visão aonde você quer atingir, aonde você quer buscar o seu sucesso. Para continuarmos sobre isso, nós temos o estudo sobre os clientes. Ou seja, agora nós já sabemos que a nossa empresa ela está constituída, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei o ramo de atividade que eu vou trabalhar. Agora, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o estudo sobre os clientes. Por isso que se chama ciência do empreendedorismo. Por isso que nós estamos estudando isso. Agora nós precisamos fazer um estudo sobre o cliente. O que nós temos que saber exclusivamente sobre o cliente? Quem será e quantos poderão ser o nosso cliente? Nós temos que ter isso em mente. Quem será e quantos teremos esses clientes? Qual o perfil que nós iremos atender o nosso cliente? Qual é o perfil que eu quero desenvolver o trabalho com o meu cliente? Qual o perfil que eu vou buscar no meu cliente? Qual é o potencial de compra que o meu cliente tem em relação à minha empresa? A minha empresa vai atender a classe A, vai atender a classe B, a classe C, D, E, F, não importa. Você tem que saber o potencial de compra que o seu cliente vai ter. E outra coisa é onde será localizada a empresa. Que local que eu vou colocar?
Como eu vou chamar a atenção do meu cliente para procurar a minha empresa? Quais são as necessidades e desejos que o meu cliente tem? Então, tudo isso é um estudo a qual eu me proponho a desenvolver e realizar. Tudo em cima disso, chamamos isso do quê? Plano de negócio. Agora, continuando a ciência do empreendedorismo, um estudo sobre os fornecedores. Não adianta nada eu saber que negócio que eu vou montar, não adianta nada eu saber com quem que eu vou concorrer, porque o meu concorrente eu tenho que saber naquela região, naquela localidade, quem eu estou concorrendo, mas não adianta nada eu saber tudo isso e eu não ter em mente realmente quem são meus fornecedores. Os meus fornecedores, eles têm que ser bem identificados. Os meus fornecedores têm que saber realmente o que eu estou buscando. E para isso, eu tenho que saber o quê? Que produtos e serviços que eu vou consumir. Quem são os fornecedores? Quantos que eu necessito para eu adquirir o meu produto? Onde estão localizados meus fornecedores? Existem fornecedores alternativos que, se porventura existir um problema de mercado, eu possa buscar. Então, tudo isso são ações que eu tenho que estar achando alternativas para melhorar. E as condições de pagamento? Como meus fornecedores vão fornecer o meu serviço, o meu produto para mim? Em quantas vezes? Para eu já pensar a buscar alternativas também na formação do meu preço, do meu custo. E aí, logo de cara já envolve o quê? Envolve rigorosamente, novamente, a concorrência. Quem são meus concorrentes diretos? Quem são meus concorrentes indiretos? Diretos, aquele que vai vender o produto a qual eu estou todo momento vendendo. Ou seja, é panificadora? Outra panificadora. Agora, quem são meus concorrentes indiretos? Um supermercado. Ele tem uma panificadora lá dentro. Então, ele é um concorrente indireto para mim. Então, eu também tenho que saber como buscar essa atitude, essa análise. Onde os meus concorrentes estão localizados? Eles estão localizados perto de mim? Eles estão localizados longe de mim? Quais as vantagens e desvantagens que eles desenvolvem, que eles fazem em relação ao meu trabalho que eu estou me propondo a montar? E sobre tudo isso, o posicionamento de mercado, o diferencial para o meu cliente, o poder de troca a qual o meu cliente faz e que eu preciso fazer para buscar alternativa e trazer o meu cliente da concorrência. Feito isso, nós vamos agora falar o quê? Avaliar os produtos e serviços a serem comercializados ou prestados. Para eu falar sobre isso, o que eu tenho que conhecer? Eu tenho que conhecer que produto ou serviço que a empresa oferece no mercado. Quais são as características específicas, técnicas que eu tenho para oferecer? Quais produtos e serviços adicionais que eu ofereço para a minha empresa? Ou seja, o que eu estou propondo para trazer o meu cliente, para fazer com que a minha empresa seja de sucesso? Conforme o próprio nome diz, o sucesso empreendedor com as ciências empresariais. Então, o que eu tenho que fazer de diferencial? O que eu posso oferecer de diferencial para o meu cliente? E aí, nós partimos para outra ação, a localização apropriada do empreendimento. A localização apropriada do meu empreendimento. Como eu vou distribuir a relação ponto e empreendimento? Quais são as facilidades de fornecimento que eu vou atender o meu cliente? Como é o acesso dos fornecedores à minha empresa? Como é o acesso do meu cliente à minha empresa? Qual é o acesso fácil de estacionamento para o meu cliente? E quais são os benefícios e desvantagens do ponto qual eu estou me propondo a fazer de venda? Então, tudo isso, pessoal, é a localização. Eu não posso me preocupar simplesmente
com descrição do negócio, eu já sei o negócio que eu vou trabalhar, eu já sei o que eu vou vender. Não adianta eu saber do estudo, de eu saber quem são meus clientes. Não adianta eu ter o estudo sobre meus fornecedores, avaliar os meus produtos que eu vou vender, avaliar minha concorrência, se eu não souber a localização do meu empreendimento que está sendo desenvolvido. Eu não sei o que eu tenho que desenvolver em relação a todas essas ações. Então, a minha ação de localização é super importante. O método de produção, caso necessário, ou o método da prestação de serviço. O que é isso? O que seria um método de produção? Quantas máquinas eu preciso? Quantos equipamentos que eu preciso para prestar meu serviço? Os móveis que são necessários, o layout que eu vou montar na empresa, quais serão as etapas do meu trabalho a ser realizado, ou seja, o meu PCP, Planejamento e Controle de Produção, o meu Planejamento de Serviço Prestado, PSP. Eu tenho todo esse artimanha para ser desenvolvido no meu trabalho. E quais são essas etapas? Como será esse padrão de qualidade que minha ação se propõe a desenvolver? Tudo isso é o quê? É uma ciência. Tudo isso são ações que eu tenho que ter em mente. Eu tenho que ter um método para desenvolver todo este trabalho. Agora, nós iremos falar, então nós já falamos sobre localização, nós já falamos sobre a descrição do negócio, estudo sobre os clientes, avaliamos os produtos que nós vamos comercializar, nós já falamos sobre a localização do nosso produto, a metodologia que nós vamos trabalhar, o seu layout, as máquinas que nós vamos desenvolver, as etapas de trabalho, o nosso PCP, o nosso PSP, prestação de planejamento e controle de produção, planejamento de prestação de serviço. E agora nós vamos estudar o que, pessoal? Analisar o perfil dos nossos colaboradores, os cargos necessários para a boa administração da empresa. Então, esse estudo também é importante. Por quê? Eu tenho que definir quais são as funções que eu me proponho a fazer. Quais são as pessoas necessárias que eu preciso contratar? Quais são os critérios de contratação que eu vou realizar? Como a capacidade dos colaboradores que comporão o meu quadro de funcionários? Qual a política salarial? A política de remuneração que eu vou praticar? Tudo isso é eu buscar o meu quadro de funcionários adequados. Ou seja, a minha clientela interna, ela tem que ser respeitada. A minha clientela interna tem que ser valorizada. Não adianta eu só valorizar o meu cliente externo e eu não valorizar o meu cliente interno. Eu tenho que ter toda essa avaliação. E a empresa, para ter um complemento coeso, para eu ter sucesso do meu empreendimento, para eu saber da minha ciência de empreendimento, o que eu tenho? Eu tenho que ter tudo em mãos, eu tenho que ter minha equipe na minha mão, eu tenho que ter a força das pessoas que trabalham junto comigo, eu tenho que valorizar todos. Não adianta simplesmente eu montar uma empresa e eu não ter os valores a qual eu busco. Por isso, inicialmente, quando nós falamos ali na descrição do negócio, eu falei que nós temos que ter missão, nós temos que ter valorização, valor de negócio, nós temos que ter visão, e tudo isso vem a acalhar o quê? A nossa formação de todas essas ações. E aí, pessoal, a política salarial, ela é de suma importância como todas as outras. Chegando nisso daí, nós vamos agora falar sobre a determinação do nosso preço, ou seja, determinação de como será realizada a formação de preço através da realização dos custos e seus métodos a serem praticados. Ou seja, para eu montar o meu preço, o que eu tenho que ter em mãos? O custo.
eu tenho que ter o custo dos meus produtos, eu tenho que ter o custo do meu serviço prestado, eu tenho que ter a minha manutenção da estrutura da empresa, eu tenho que ter o meu capital de giro, eu tenho que saber como gastar e onde gastar. Então tudo isso é feito um levantamento de comparação de mercado, tudo isso é feito dentro do plano de negócio. E para essa percepção que eu tenho que fazer para com meus consumidores. Não adianta nada eu colocar um preço muito baixo ou eu não aguentar com o decorrer do período da minha empresa. Não adianta eu colocar muito alto e a concorrência está vendendo mais baixo o meu produto ou o meu serviço prestado. Então eu tenho que estar igualitário, eu tenho que igualar todas essas ações, eu tenho que balancear. Por isso que nós temos contabilidade, fazer o balanço da empresa. Patrimônio tem que ser igual aos meus direitos e obrigações, meus bens e direitos tem que ser igual ao meu patrimônio, ou seja, minhas obrigações para com terceiros e para com o proprietário. Então tudo isso monta-se o quê? Um balanço. E para segmento do nosso trabalho, o que nós temos que fazer? Um planejamento de marketing e um planejamento financeiro. Planejamento de marketing. Qual será o plano de marketing praticado na minha empresa? Qual a força de vendas que a minha empresa pode oferecer para o meu cliente, para o meu consumidor? Qual a estratégia promocional que eu posso aplicar? O meu preço, o meu produto, a minha praça, a minha promoção. Só que eu não posso esquecer do quinto P, que é a pessoa. Porque eu ter preço, eu ter produto, eu ter praça, eu ter promoção, mas eu não ter pessoas que compram o meu produto. Então eu tenho que sempre avaliar esse planejamento de marketing com 5 P's e não só 4. 5 P's por quê? Porque eu sei que eu tenho que ter produto para comercializar, eu tenho que ter preço para concorrer com o mercado, eu tenho que ter praça, eu tenho que estar num local bem colocado para poder as pessoas me verem, eu tenho que ter promoção para chamar a atenção do meu cliente, mas eu tenho que valorizar a pessoa, que é o meu cliente interno e o meu cliente externo. Não adianta nada você não valorizar o seu cliente interno, como ele vai valorizar o seu cliente externo? Então tudo isso tem que ser muito bem avaliado. E também nós temos o planejamento financeiro. Tudo isso é o capital de giro. Se eu não tiver uma organização do meu fluxo de caixa, se eu não tiver um controle do meu contas a receber, se eu não tiver um controle dos meus contas a pagar, se eu não fazer um orçamento do que eu posso gastar, do que eu posso comprar, do que eu posso vender, não adianta nada. E tudo isso envolve-se o quê? Custos. Tudo isso se envolve o quê? Uma análise financeira completamente. E para isso, para eu buscar todas essas ações, vem a definição de metas e a minha postura e ação da equipe de gestores. Ou seja, para eu definir metas, eu tenho que ter o preço na minha mão, eu tenho que ter o custo na minha mão. Quais serão as metas que a empresa pode ter para 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Quais são as metas que eu busco? Quais as metas de produção que eu tenho que ter para eu poder vender e não atrasar a entrega dos meus produtos? Ou seja, que meus clientes não ficam descontentes por eu não cumprir os prazos de entrega. Quais as metas pessoais que o empreendedor tem que ter? Então tudo isso desenvolve o quê? Desenvolve uma postura de ação da equipe de gestores. Ou seja, eu tenho que ter pessoas que desenvolvam uma ação adequada, postura que tenha objetivo, que tenha finalidade para tudo isso. E por fim, para eu terminar com a minha aula de hoje, eu vou mostrar um vídeo para vocês que mostra realmente o objetivo de todos nós, que mostra realmente o objetivo a qual nós estamos buscando o nosso trabalho. Observa bem, você ser empreendedor, você tem que pensar naquilo que você vai fazer. Observa bem esse vídeo. Você seria um empreendedor desse? Num deserto, levando o teu produto para ser vendido? Mas o que nós podemos fazer em cima disso? Que empreendedor é esse? Que objetivo é esse?
Mas você vai ver que o objetivo dessa pessoa está de uma forma tão realista que esse é um empreendedor verdadeiro. Ele estudou tudo antes de mostrar. Ele estudou realmente que nesse dia ia cair esse meteoro, esse cometa, que neste dia ia vir todos os clientes ali para comprar o seu produto. Isso desafia realmente aquilo que nós buscamos. Esse é o verdadeiro empreendedor. Ele desafia até aquilo que nós menos esperamos que possa acontecer. E aí eu deixo esse título para vocês avaliarem e vocês pensarem. Vem cá, o que eu estou fazendo como empreendedor? Como eu vou ser empreendedor? Eu tenho certeza que o sucesso nosso está muito bem arrumado quando nós desenvolvermos todas as nossas ações.